pelas representações da ANBEP, pelos associados que estão lá assistindo a essa palestra, também lá nas diversas representações. Entendido? Bom, eu vou começar inicialmente dando uma ideia geral de toda essa situação do equacionamento do PPSP. Eu pedi então a vocês o seguinte: por favor, perguntas no final. Durante a palestra eu não vou responder a perguntas, não vai haver debate. Nós vamos primeiro passar as informações para vocês e só depois eu vou abrir tempo para que vocês façam as perguntas e eu responda aquelas que eu souber responder. Bom, equacionamento do PPSP é o grande problema que hoje nós enfrentamos. O equacionamento do plano do PPSP foi elaborado levando em conta valores que não são devidos pelos beneficiários. Estão cobrando de nós todos valores no equacionamento que não deveriam ser cobrados. Neles foram incluídos os seguintes itens que não são devidos pelos participantes: dívidas das patrocinadoras Petrobras, BR e a própria Petros devem ao fundo de pensão valores relativos aos seus participantes e não estão colocando esse dinheiro no fundo. Daí o déficit ter assumido esse valor enorme e eles estão cobrando esse valor de nós todos, o que não poderia ter sido feito. Valores relativos aos pré-70. Acontece o seguinte: os pré-70, eu sou pré-70, os pré-70 são um assunto particular da Petrobras. Quando o plano Petros foi criado, já existia na Petrobras muita gente trabalhando e alguns até próximos de aposentadoria. Nós não tínhamos como contribuir para nenhum plano de pensão, fundo de pensão, porque não existia naquela época. Em 1970 foi criada a Petros e todo aquele tempo para trás que os pré-70 deveriam ter contribuído, eles não puderam contribuir porque não tinham para onde contribuir. De acordo com o manual de pessoal da época, a aposentadoria desse pessoal, eu inclusive, a aposentadoria era feita da seguinte maneira: você se aposentava com o salário integral da função em que você estava quando se aposentava. Com o plano Petros, isso mudou. E aí, os pré-70 passaram a contribuir para o plano até a sua aposentadoria e depois da sua aposentadoria também. Nós continuamos contribuindo. Só que aquela parcela que ficou para trás, a Petrobras assumiu e ficou de incorporar aqueles valores que deveriam ter sido contribuídos pelos pré-70 naquele período antes de 1970, ela assumiu esse encargo de colocar no fundo um montante correspondente a esse valor e daí para frente pagar todos os encargos resultantes daquela parcela que era a obrigação dela. Portanto, o caso do equacionamento, a parcela referente ao período dos pré-70 é obrigação da Petrobras. E o que acontece? Ela não colocou esse dinheiro no fundo e, por isso, a Petros, ao fazer o plano de equacionamento, também incluiu a parcela dos pré-70 no equacionamento que está sendo pago pelos pós-70. O que é um absurdo, está errado. Eu sou pré-70, eu defendo o interesse de todo mundo aqui. Então, nós estamos brigando para que a Petrobras coloque aquilo que deve no plano. Valores relativos ao pagamento dos níveis PCAC e RMNR. O que é isso? Os que não repactuaram, os não repactuantes, deveriam receber, de acordo com o regulamento, os reajustes dados pela Petrobras ao pessoal da ativa.
quem repactuou abriu mão dessa prerrogativa, mas quem não repactuou tinha direito. A Petrobras e a Petros não cumpriram com a sua parte, ou seja, não fizeram o pagamento que deviam. Daí, os não repactuados, em grande maioria, entraram com ações na justiça para fazer valer os seus direitos. Tem cerca de 28 mil ações na justiça, reivindicando pagamento de níveis, plano de cargos, avaliação de carreiras e RMNR. Ainda tem um outro item aí que não está aí, que é o PLDL 71. Esse aí também pega os repactuados que poderiam ter, nessa época, recebido. O que é o PLDL 71? O PLDL 71, na época de 1971, o governo achou por bem que a Petrobras não podia pagar mais do que 13 salários durante o ano, ou seja, os 12 mais o 13º. Mas existia mais um mês em que se pagava a participação nos lucros, a PL. Então, para evitar que houvesse uma complicação com o pagamento da PL, a Petrobras dividiu a PL em 12 parcelas e pagou 1/12 da PL em cada mês de salário. Só que na hora de calcular a aposentadoria, ela não levou em conta essa parcela, esse 1/12 da PL que tinha sido incorporado. Então daí surgiram essas ações da PLDL, né, visando corrigir o valor da aposentadoria. Valores de déficit criados por gestão fraudulenta. Vocês todos vocês sabem muito bem que nos últimos governos houve gestão fraudulenta, houve problema de propina, houve aplicação do dinheiro do fundo em ações ou aplicações que não rendiam o que deveriam e que causaram prejuízo ao plano. Caso da Itaúsa, caso da Sete Brasil, caso de Belo Monte e por aí afora. Também houve um problema de gestão temerária. Gestão temerária é você aplicar o dinheiro numa aplicação num investimento que você sabe que não vai render. Um exemplo disso foi a Imepar com a ampliação do aeroporto de Guarulhos. Eu não sei se você sabe, o aeroporto de Guarulhos, ele é incrustado dentro da cidade de Guarulhos. Ele não tem como ser mais ampliado. Eles fizeram lá uma série de reformas e a renda que deveria gerar essa aplicação era do aluguel do estacionamento e das lojas do aeroporto. Só que aconteceu o seguinte: nem as lojas, nem o estacionamento receberam o alvará para funcionar. Portanto, não podendo funcionar, não podiam render e não houve o retorno que se esperava dessa aplicação. Foi uma gestão temerária. Teve o problema da família real, que muitas pessoas ficaram viúvas e casaram de novo com cônjuges bem mais novos do que o cônjuge que faleceu. Isso implicava num investimento maior do fundo de pensão para garantir a pensão no caso dessas pessoas mais novas. Só que, na época, ficou definido que haveria uma joia. E me parece, pelo menos até agora a gente não tem muita certeza sobre isso, que a Petros não cobrou a joia que devia. Resultado disso, deu um desequilíbrio também que está calculado na casa de 5 bilhões de reais como déficit do plano. A etapa de mortalidade, o que aconteceu é o seguinte: de acordo com as condições de vida de todos nós, a extensão da vida foi aumentando. Então, na época em que se previa que todo mundo, por causa dos 70 por aí, tinha ido embora, tem
muita gente já com 100 anos, aposentado. Tem gente com 100 anos aposentado. Eu mesmo estou com 90. Bom, tal fato resultou, então, numa enxurrada de ações visando a suspensão da cobrança, a suspensão da cobrança do PED até que tem que ser reformulado. O que está acontecendo hoje? Várias entidades, sindicatos, grupos de associados entraram com ações contra o plano de equacionamento. É uma quantidade bastante grande de ações. Alguns conseguiram eliminar, outros não. Aí você vai perguntar, mas por quê? Depende muito da cabeça do juiz. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá. E tem juiz que dá mais ou menos. Tanto é que nós temos decisões suspendendo definitivamente, integralmente a cobrança do PED. Decisões cobrando apenas 50%. Decisões que mandam recalcular o PED pelo valor mínimo. Porque a Petrobras e a Petros, quando fizeram o cálculo do PED, fizeram pelo valor máximo. Quando poderiam, de acordo com a lei, fazer pelo valor menor. Não fizeram. Então nós temos temos decisões em que o juiz simplesmente não deu a liminar. É o caso da AMBEP no momento. Nós estamos com uma ação civil pública em Brasília, que teve a ação principal está andando dentro vamos dizer assim, da prática da justiça. Ela vai andando, está devagar, mas está andando. Paralelamente a isso, nós entramos com um pedido de liminar para suspender o equacionamento até que esse equacionamento fosse recalculado com valores corretos. Na primeira instância, o juiz sequer analisou o nosso pedido e foi dando de plano a negativa à nossa liminar. Nós recorremos. Aí, depois de 2 meses, cerca de 2 meses de análise, o juiz também negou a liminar. Nós recorremos uma segunda vez. Esse segundo recurso se encontra no pleno do tribunal, são 3 desembargadores, já está há 4 meses em mãos do pleno, aguardando uma decisão. Se nós conseguirmos essa liminar, ela tem caráter nacional e vai abranger todos os associados da AMBEP que assinaram aquela autorização. E aqui é preciso, eu vou me adiantar um pouquinho e vou dizer uma coisa para vocês. Essa ação, como a outra ação de litisconsórcio, o autor da ação é a AMBEP, não são os associados. É preciso que fique bem claro isso. O autor da ação é a AMBEP. Os associados são beneficiários dos bons resultados que a gente conseguir com essas ações. Eles não são os autores. Os autores da ação é a entidade, a AMBEP. Então, se nós conseguirmos a liminar lá em Brasília, imediatamente nós vamos pedir a extensão para todos os outros associados a que não assinaram aquela autorização. Outra coisa que é preciso esclarecer bem é que não é uma procuração, é uma autorização. Autorização por quê? Porque de acordo com o entendimento de alguns juízes, eles querem um documento em que o participante, aquele associado que está sendo representado, declare que está sendo representado pela entidade. Embora isso no nosso estatuto já diga que a AMBEP ela representa os associados. Mas tem juízes que exigem isso. Então, os nossos advogados, por uma questão de garantia, de segurança, pediram que a gente fizesse uma autorização para que os associados assinassem a sua participação. Outra coisa que eu vou já esclarecer também, é uma coisa muito... O pessoal fica dizendo, bom, mas e se eu estou na ação da AMBEP, eu não posso entrar em outra ação? Pode, não tem problema.
Isso já foi dito pelo nosso advogado e não é problema, porque acontece o seguinte, vocês, como eu já disse, vocês não são autores. O autor é a ANBEP. A ANBEP é que não pode entrar em outra ação junto com o mesmo objetivo. Mas vocês podem. Tanto isso é verdade, que já existem alguns casos aqui, como um recente liminar no Sindicato do Rio de Janeiro, que vem beneficiando uma quantidade enorme de associados aqui no Rio, associados da ANBEP. Então, muitos de vocês já estão sendo isentados do pagamento do equacionamento por uma decisão que foi dada para uma ação do Sindicato do Rio de Janeiro. Então, vejam que não há esse problema. Vocês podem, sim, participar. Paralelamente a isso, e eu vou me adiantar mais um pouquinho, a ANBEP resolveu fazer uma ação de litisconsórcio, junto a uma ação da FENASP que já tinha uma liminar. Essa liminar, o juiz deu a isenção de 50% do valor. Aí nós entramos com um pedido de liminar, o primeiro pedido foi negado e o segundo está em suspenso, porque na ação da FENASP, a Petrobras e a Petros entraram com um pedido para que a Previc participasse do polo passivo dessa ação. Isso é uma jogada, porque eles querem arrastar essas ações para a esfera federal, onde eles lá têm melhores condições de cancelar as liminares. Só que no primeiro pedido, o juiz negou a entrada da Previc nessa ação. Eles recorreram. O nosso pedido de litisconsórcio está em suspenso, porque o juiz disse, primeiro eu quero ver terminar o julgamento desse agravo, desse recurso da Petrobras e da Petros com relação à entrada da Previc, para depois então eu me manifestar a respeito do pedido de litisconsórcio da ANBEP. Então, nós estamos com 2 pedidos de liminar, um em Brasília, outro aqui no Rio, aguardando decisão. Aí vem aquela pergunta que eu estou cansado de responder, estou cansado de ouvir. Ué, mas todo mundo consegue eliminar, por que a ANBEP não consegue? Eu vou dar a resposta que eu venho dando para todo mundo. Seguinte, primeiro, em Brasília, a nossa ação é uma ação muito pesada, porque nós estamos pedindo a culpabilidade da Petrobras, da Petros, da Caixa Econômica, de todos os antigos dirigentes da Petrobras, da Petros, que fizeram ações fraudulentas e que causaram prejuízos ao fundo, estão pedindo a culpa deles e pedindo a restituição do dinheiro que foi desviado do fundo. E isso envolve, caso vocês não saibam, um universo atual de mais de 18 mil associados da ANBEP. Esse é um número muito grande. É maior do que a maioria dos sindicatos tem aí. Então, o juiz, quando vê, diz, poxa, se eu liberar 18 mil de pagar o equacionamento, esse equacionamento vai para o brejo. A mesma coisa acontece aqui no Rio, no nosso pedido de litisconsórcio, são mais de 18 mil. Hoje, com todas as liminares que já saíram, e muitas que ainda não saíram, 56% do equacionamento está suspenso. Se nós entrarmos com mais de 18 mil, esse número vai para 70%. E aí o que vai acontecer? O equacionamento vai para o brejo. Então, Petrobras e Petros devem estar fazendo uma força danada para que não saiam essas liminares. Outra coisa, liminar é como um Alka-Seltzer. Você toma agora porque você está com mais
azia. Mas amanhã você pode voltar a ter uma azia. E a liminar é uma coisa que tem hoje, mas amanhã ela pode ser cassada. Então, portanto, amanhã ela pode não ter mais e aí a cobrança voltar. Então, o que interessa mesmo é a gente ganhar no mérito das ações. As ações principais é que são mais importantes. Depois eu vou mostrar a vocês outros fatos que vêm ocorrendo. Igual a finalidade de procurar soluções para a Petrobras, a pedido dos sindicatos, criou um grupo de trabalho chamado GT, em que participam a Petrobras, a FUP, a FNP, a Petros e um outro sindicato que é o dos marítimos. E a ANBEP tentou por 3 vezes entrar nesse grupo, para participar do grupo. As 3 cartas que nós mandamos ao presidente da Petrobras e ao presidente da Petro não tiveram resposta. Ou seja, eles não tinham interesse em deixar a ANBEP participar. Mas, posteriormente, foi criado um fórum que reuniu todas as entidades, mais a FUP, mais a FNP, mais os sindicatos marítimos, que foi um fórum coordenado pela FNP e que estava acontecendo no Sindipetro do Rio de Janeiro, do qual eu participei como representante da ANBEP. Com que finalidade? Com a finalidade de trazer para esse grupo de trabalho sugestões das entidades com relação à criação de um projeto alternativo ao plano de equacionamento que já existia e que estava em vigor. Então, este grupo levou para o pessoal do GT as suas sugestões. Muitas delas foram incorporadas à proposta que, posteriormente, até por razões estratégicas, foram incorporadas pelo GT e o GT apresentou como sendo uma proposta do GT, porque se dissesse que era das entidades, podia não andar. Então o GT levou essa proposta para o grupo, eles fecharam a proposta e essa proposta foi encaminhada à Petrobras e à Petros. Qual a finalidade desse encaminhamento? A finalidade desse encaminhamento é o seguinte: nós estamos propondo, primeiro, a salvação do PPSP. Nós queremos manter o plano de benefício definido. A ideia é manter esse plano. Segundo, dar uma solução para o problema do déficit. Para isso, nós estávamos propondo algumas mudanças no regulamento do plano que viessem a evitar futuros déficits. Eu vou mostrar depois a vocês quais foram as sugestões que nós fizemos e que o grupo do GT encampou e encaminhou a Petros. Essa proposta está na mão da Petros, com a finalidade de incorporar dados da Petros, valores, para fazer o cálculo e verificar como essa proposta pode se encaixar e substituir o atual PED. Bom, eu já falei aqui rapidamente a ação civil pública, que é a nossa. Nós levamos, essa ação começou em 2016, nós começamos a coletar assinaturas e ela terminou a coleta de assinaturas em outubro do ano passado. Nós prorrogamos 3 vezes o prazo. Bom, a ação está tramitando normalmente na comarca de Brasília. O número da ação é esse aqui. Se alguém quiser anotar, está aí para ser anotado. Né? Essa ação está tramitando normalmente, vocês podem acompanhar ou diretamente ou através do nosso portal, porque no portal nós estamos colocando o andamento da ação periodicamente
quando tem alguma novidade, a gente coloca o andamento da ação. O pedido de liminar também está, eu já expliquei, está no pleno, está aguardando a decisão de 3 desembargadores. O número da liminar é esse aqui. E nós estamos aguardando uma decisão. Não sei quando é que vai sair, mas esperamos que saia breve. Bom, a ação de lides consórcios também já dei uma informação para vocês como é que ela está. Bom, então vamos passar agora propostas para mudar o PAD. Eu já expliquei que a Petrobras criou um grupo. Esse grupo apresentou uma proposta que teve a colaboração de todas as entidades através do fórum, e nós estamos aguardando agora o pronunciamento da Petros. Uma vez que esse pronunciamento seja feito, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Petros, vai ser encaminhado também a Previc e para substituição do atual plano de equacionamento. Bom, aqui tem uma série de fatores que nesse período todo vem influindo nessa situação toda. Houve uma mudança de governo. Automaticamente, há mudanças também. Já houve uma mudança na direção da Petrobras. Por enquanto, ainda não houve uma mudança na direção da Petros. Mas eu acredito que até o final do mês de abril deve haver alguma mudança, porque nós temos hoje na Petros um presidente interino, que é um dos diretores que assumiu o cargo de presidente e está acumulando com o cargo de diretor financeiro, se não me falha a memória. Eu acredito que eles estão aguardando apenas que a Petros publique o seu relatório anual para depois então definir se vão manter a atual diretoria ou se vão mudar. Mas de alguma maneira eles vão ter que designar um novo presidente, porque hoje nós temos um presidente interino na Petros. Nós temos também outro fato que é importante, que é o problema do desconto do imposto de renda nesse valor do equacionamento. Já tem, inclusive, pareceres dizendo que é indevido esse desconto. Alguns já conseguiram até eliminar a respeito. Existe um projeto do deputado Sérgio Souza na Câmara Federal, que a ANBEP vem apoiando, inclusive encaminhando, mandando associados nossos que têm contato com deputados lá em Brasília, para dar maior força e tentar fazer com que esse projeto ande, porque esse projeto vai regulamentar essa situação e vai retirar essa cobrança do imposto de renda, dessa cobrança extraordinária do PAD. Portanto, vai passar a isentar. Nós estamos tentando acelerar através de pressões, de contatos, conversas com deputados, etc., o andamento desse processo. Nós estamos fazendo também ação junto ao Congresso Nacional para tentar soluções para os déficits dos fundos de pensão e apoio à CPI dos fundos de pensão. Nós temos feito também essa ação, não é só... muita gente diz, a ANBEP não faz nada. Nós estamos fazendo sim, nós estamos botando sócios nossos que têm conhecimento, que têm trânsito no gabinete dos deputados, senadores, para Brasília. Eles vão lá, conversam, procuram fazer uma certa pressão no sentido de a gente acelerar soluções para o problema dos fundos de pensão, inclusive no caso da Petros também, e tentar. Então, nós estamos trabalhando em várias áreas, não só na área jurídica, na área administrativa e agora também na área federal. Então, como eu tinha dito antes, o GT, esta proposta é o resultado do esforço
máximo das entidades sindicais representantes dos participantes e assistidos dos planos PPSP e PPSP-NR, que compõem o GT, PERS, então, o GT, FUP, FNP, FNTA, juntamente com todas as demais entidades associativas dos participantes e assistidos do sistema Petrobras, com o objetivo de substituir o atual PED, eliminar o atual déficit e evitar a ocorrência de novos déficits, partindo desta forma, garantindo desta forma a sustentabilidade e a perenidade desses planos, pois acreditamos que os planos de benefício definidos, pode subir um pouquinho, se bem administrados, continuam sendo viáveis e são os que trazem maiores benefícios e maior tranquilidade aos participantes e assistidos. Então, como eu disse, esse grupo de trabalho encampou as proposições das entidades e levou essa proposta que está agora na mão da Petros. Resumindo, as propostas que nós fizemos e que estão lá na coisa é a seguinte: aumento paritário da alíquota das contribuições normais. O que quer dizer isso? As contribuições normais, aquelas que a gente desconta todo mês, teriam um aumento. Este aumento seria um percentual que seria avaliado anualmente, de maneira a manter o equilíbrio do plano. Esse aumento poderá haver até uma redução também. Será uma avaliação de quanto a gente vai ter que cobrar de cada um para manter o plano equilibrado. Então ele pode aumentar, pode até diminuir. Introdução da contribuição normal paritária. Eu falo paritária, quer dizer patrocinador e participante, das pensionistas no mesmo patamar do participantes e assistidos. Ou seja, se você vai cobrar mais 2,3% de aumento na contribuição normal dos assistidos e participantes, você também vai cobrar uma contribuição de igual das pensionistas. Quer dizer, as pensionistas passariam a contribuir também, porque para poder tentar manter o equilíbrio do plano. Implantação de redutores nos reajustes dos benefícios concedidos por plano e por faixa de contribuição. O que quer dizer isso? Todo ano há um reajuste geral das suplementações, em função do índice, que em geral é o IPCA. Então, vamos supor, se o IPCA num ano for 3,2%, a ideia é a seguinte: nós vamos fazer um redutor. Esse redutor seria da base de 2,8%, pode ser até menos do que isso, mas em princípio 2,8%. Então, em vez de a gente ter um aumento de 3,2%, nós teríamos 3,2% menos 2,8%. O aumento seria só de 0,4%. Durante um período desses 5 anos. Não está aqui? Item 3 do lado. No item 3 do lado. Tem até 5 anos. Então, durante 5 anos, haveria esse redutor, que é para tentar equilibrar e acabar com o déficit. Essa que é a ideia. No item 4, eu vou passar meio rápido, porque ele é mais dirigido ao pessoal da ativa. Isso quer dizer o seguinte: os benefícios que o pessoal da ativa iria receber quando se aposentar também teriam o mesmo tipo de redução. Eles também sofreriam essa redução. Introdução de contribuição normal sobre o pecúlio por morte. O pecúlio por morte hoje, ele é calculado, se não me engano, 6 vezes o valor da soma do que a gente recebe de suplementação, mas INSS. É um cálculo assim. Vamos supor, vamos supor que dê um valor de R$100 mil, o pecúlio por morte.
O que é que isso quer dizer? Que haveria a introdução de uma contribuição normal, na verdade seria uma taxação desse valor. Já se discutiu que se vai ser 20%, vai ser 15%, vamos supor, na ideia inicial era 20%. Então, a pessoa, em vez de, o dependente que ficasse, em vez de receber os 100 mil reais, receberia 80 mil reais. Esse dinheiro iria para o fundo e seria paritário. A Petrobras também, a patrocinadora também contribuiria com a quantia igual para o fundo. Tudo isso nós estamos visando colocar dinheiro no fundo para evitar o déficit. E, finalmente, uma outra coisa que esse aqui vai pegar um pouquinho para o pessoal. Introdução da contribuição adicional paritária sobre o abono anual, os 10% salário líquido da contribuição normal por 10 anos. Ou seja, a alíquota prevista máxima seria de 30%. Vamos supor que a pessoa vai receber 40 mil reais de abono 13º. Vai se cobrar uma tarifa, um valor de 30% em cima desses 40 mil reais, daria 12 mil reais. Então, seriam menos 12 mil reais em cima dos 40. 40 mil menos 12 daria 28 mil reais. Esse seria o 13º salário durante um período de 10 anos. Tudo isso está sendo feito no sentido, primeiro, de acabar com o déficit, segundo, de equilibrar o plano e de evitar novos déficits. Essas são as ideias que foram colocadas para mudança do regulamento do plano e substituição do plano de equacionamento. Paralelamente a tudo isso, a Petrobras surgiu com a criação de um plano chamado PP3, que é um plano de contribuição definida. Na minha opinião, não é um plano de contribuição definida, porque você não vai contribuir nada. É um plano que eles querem substituir ao plano PPSP. Mas, para esse plano, a migração seria voluntária. E aí, de acordo com o que nós sabemos até agora, as informações que nós temos, informações foram dadas pela PETS, pela própria Petrobras, nós temos algumas coisas para alertar a respeito desse plano. Então, primeiro, no informe da PETS aos participantes em 17/12/2018, vocês todos devem ter recebido isso, sobre o PP3, podemos anotar alguns itens que merecem atenção. O PP3 será oferecido para adesão voluntária. Eu me lembro muito bem do plano, do projeto da repactuação, que também era voluntário, entre aspas. Por quê? Eles fizeram uma campanha fortíssima no sentido que todo mundo repactuasse. Eles conseguiram, inclusive com alguns truques, que 75% repactuasse. Eu posso dizer a vocês que eu vivi essa época, eu era vice-presidente da EPET, tá? E lá nós brigávamos muito porque aconteceu o seguinte: houve uma primeira repactuação. Essa primeira repactuação conseguiu apenas 25% de repactuantes. E a Petrobras tinha estabelecido o seguinte: se eu não conseguir pelo menos 90% de repactuados, eu não quero mais fazer repactuação. Só que quando conseguiram 25%, a FUP, a Petros, etc., se reuniram e disseram: não, então vamos fazer uma segunda repactuação. Mas aquela primeira de 25% estava anulada, porque a Petrobras mesmo ela disse que se não houvesse 90%, a repactuação era anulada, estava nula. Aí eles fizeram uma segunda, com uma pressão muito mais forte, principalmente em quem tinha cargo de chefia, obrigando e fazendo fotografias. Eu tenho guardado no jornal,
em que mostra o pessoal na Reduc, os chefes repactuando e chamando os seus subordinados para repactuar junto. Tem fotografia disso, está lá comigo, guardado nos meus alfarrábios. Então, a pressão foi muito violenta e eles conseguiram 50% de repactuação. Ora, aí o que é que aconteceu? Eles pegaram os 25 que já estavam nulos, somaram com os 50 que conseguiram nessa segunda repactuação e disseram, não, nós conseguimos 75%. E assim conseguiram fazer a repactuação. Na verdade, foi um truque que eles fizeram, né? Uma armadilha que não é. Então, para o PP3, eu estou muito preocupado, porque deve vir alguma coisa parecida. Eles são capazes de usar esses truques sujos para convencer aqueles. E eu vou dizer o porquê disso. Então, nas armadilhas, o PP3 vai ter adesão voluntária. No PP3, cada participante terá uma conta individual. É como se você tivesse uma caderneta de poupança. O valor do benefício de aposentadoria dependerá do saldo acumulado, que será recalculado anualmente em função dos resultados dos investimentos. Vou explicar isso melhor. Que é o seguinte, quando alguém deseja migrar, vai ser calculado o que eles chamam a renda individual. Aquele bolinho que cada um tem. Ou pode até não ter, dependendo da idade, do tempo de aposentadoria, etc. Eles vão calcular aquele valor, que é o valor que o migrante teria. Como eles vão calcular isso? Ninguém sabe. E provavelmente ninguém vai saber. Quem vai calcular isso é Pedro. Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou mostrar depois a vocês um exercício, tá, de estimativa que eu fiz, e que não é o real, mas é só para dar uma ideia a vocês do que pode acontecer. Mas, então, eles vão calcular essa renda individual, esse valor individual. Daí, eles vão retirar o valor integral do equacionamento. E vão tirar também o valor de outros equacionamentos que possam estar pendentes. E, na verdade, tem o equacionamento 2016, 2017, 2018. Esses 3 anos vão dar déficit, já deram, vai dar um outro plano de equacionamento. Então, eles vão descontar dessa renda individual esse valor. A partir daí, isso vai ser migrado para o PP3. Então, a pessoa vai pegar aquele bolinho que vai ser o seu patrimônio no PP3. Esse patrimônio não é dinheiro. Ele é garantido por investimentos. Investimento que quem vai escolher é a Petros. Ela vai dizer, este investimento vai garantir o patrimônio do fulano. Só que, dependendo do investimento que for escolhido, no final de um ano, quando vai haver uma reavaliação, ele pode ter dado lucro ou pode ter dado prejuízo. A tendência é, se der lucro, vai ser pequeno. Se der prejuízo, não se sabe. Aí, quando chegar no fim do ano, em função do rendimento desse investimento, o valor daquele bolinho, daquele patrimônio, pode diminuir, pode aumentar, mas a tendência, em geral, é diminuir. E o que vai acontecer? O valor da retirada mensal do migrante para o ano seguinte pode diminuir. Então, quer dizer, isso é uma das coisas. Eles estão dizendo que não vai ter déficit. Bom, realmente não vai ter déficit. Você tem o dinheiro lá, se diminuir, você vai receber menos. É como se tivesse um investimento que está te pagando X por mês, mas se esse investimento, vamos supor, a ação da Vale,
O cara estava, a ação da Vale estava lá em cima, estava rendendo bem, etc. Aí aconteceu o Brumadinho. As ações da Vale fizeram isso. Então o rendimento das ações da Vale foram lá para baixo. Então quem tinha rendimento da ação da Vale, vivia de rendimento da ação da Vale, passou a receber menos. É o mesmo caso. Então vai acontecer isso. Não pode haver contribuição adicional para assistidos nem pensionistas. Porque no PP2, quem está no PP2 pode periodicamente acrescentar, ele recebeu um dinheirinho extra, ele ganhou na loteria, ele bota esse dinheiro lá na contribuição dele. Mas no PP3 não tem isso. Como também não tem reajuste anual, como tem no PPSP. A gente tem um reajuste anual, mas no PP3 não vai ter não. É só aquele bolinho ali. Acabou aquilo, acabou a aposentadoria. Ele não é vitalício. Eu vou mostrar depois um exercício aqui para vocês, ver o que é que aconteceu. Para quem migrar, o novo benefício será calculado anualmente. O saldo individual ou a reserva individual, menos o valor do equacionamento, menos os déficits ainda não equacionados. Isso é de início, para poder saber quanto você vai receber lá no PP3. O saldo individual será acrescido da parcela devida pelo patrocinador. Isso é uma dúvida. Eu não sei se na hora de migrar o patrocinador vai colocar alguma coisa. Eu acho que não vai. Isso é meu pensamento. Não quer dizer que seja verdade, eu não sei. Porque nós ainda não temos o regulamento do plano. Poderá haver uma retirada de até 15% das suas reservas de benefício. Então é o seguinte, você recebeu, vamos supor que você recebeu 1 milhão para passar para o PP3. Você pode tirar 15% disso. Então você vai receber 150 mil reais. O pessoal vai adorar. Ah, poxa vida, vou receber 150 mil reais, vou pagar minhas dívidas, vou comprar um carro, tudo isso. Só que ele está esquecendo o seguinte, daqueles, desse 1 milhão, ele tirou 150 mil, vai ficar com quanto? 850 mil. Esses 850 mil é que vão garantir o resto da vida dele. Quanto mais ele tirar, menos ele vai ter. Então, esse vai ser o carro-chefe da propaganda do PP3. Olha, você pode tirar 15%. Aí todo mundo que está apertado vai entrar nessa. Foi o caso da repactuação. Ofereceram 15 mil reais ou 3 salários, o que fosse maior. E muita gente embarcou nessa. Não haverá cobrança de contribuição normal. Sim, você não vai passar, não é mais o plano PETS. Você não vai pagar mais mensalmente nada, mas também não vai receber mais nada. Você vai ter só aquele montante ali, que é aquilo a sua garantia do resto da vida. Os migrantes terão que desistir das ações judiciais que tiverem contra o plano PETS, Vamos supor o seguinte, algum de vocês tiver uma ação, por exemplo, de níveis, ou de PCAC, etc., para migrar vai ter que abrir mão dessa ação, mesmo que ela já tenha transitado em julgado. E aí acontece uma outra despesa para o migrante. Ele vai chegar para o seu advogado e dizer assim, ó, eu estou migrando para o PP3, eu vou ter que encerrar essa ação, não quero mais essa ação. Aí o advogado vai dizer o seguinte, não, peraí, mas essa ação está praticamente ganha. Eu tenho que receber a minha parte. Então você vai desistir, você vai ter que me reembolsar do valor que eu ia ganhar e não vou ganhar mais. Então vai ter que pagar ao advogado uma quantia, eu não sei qual é, e que vai ser calculada na hora pelo advogado, em função dele ter que abandonar uma ação que ele teria lucro com essa ação, porque o advogado também ganhando a ação, ele ganha. Né? Então você vai ter que reembolsar o advogado daquilo que ele iria ganhar se a ação tivesse prosseguimento, tivesse êxito. Então é outra coisa que você vai ter que tirar dali. Essa informação eu tirei
do site da Petrobras, do demonstrativo financeiro de 2018 da Petrobras. Na nota explicativa número 23, item A3, ele coloca lá embaixo, a respeito do PP3, o seguinte: o participante que decidir migrar terá seu novo benefício recalculado com base na sua reserva individual apurada no momento da migração, valor líquido do valor do plano de equacionamento e dos déficits ainda não equacionados até o momento da migração. Ou seja, eles vão calcular qual é a reserva individual, vão retirar o valor do equacionamento atual e outros que ainda estejam por ser equacionados. Desta forma, cada participante terá uma conta individual e o valor do benefício de aposentadoria dependerá do saldo acumulado, sendo recalculado anualmente em função do resultado dos investimentos. Isso aqui é quem perde, quem ganha com a migração. Então é o seguinte: a reserva individual, quem calcula é Petros. Nós não vamos saber como é que ela calculou isso, eles não vão dizer, com certeza. Então o migrante não participa do cálculo. O pagamento do PED, a patrocinadora não paga. Por que ela não paga? Muito simples. Uma vez que o migrante vai pagar tudo de uma vez, a rigor, a patrocinadora tinha que pagar tudo de uma vez também. Aí ela vai argumentar o seguinte: não, eu tenho 18 anos para pagar, então eu vou continuar pagando em 18 anos, eu não vou pagar nada de uma vez. Ela queria que desembolsar uma quantia de uma vez, não vai pagar. Então o fundo vai ser prejudicado nesse ponto, porque ela teria, a patrocinadora não vai pagar tudo de uma vez. Contribuição mensal, a patrocinadora não vai pagar mais. É paritário, mas o migrante também não paga. Ah, bom, então eu não vou pagar, ok. Mas também a patrocinadora não paga. Então quem está ganhando até agora é o azul. Dívidas da patrocinadora. A patrocinadora não paga, ela já não está pagando mesmo. Mas o migrante não recebe. Portanto, as dívidas da patrocinadora, se ela não paga, não vão para o fundo. Então, o migrante não vai receber. Então, a sua reserva, o seu valor individual vai ser menor. O reajuste anual de salários, não vai, a patrocinadora não paga e o migrante não vai receber mais, uma vez que ele migrou. No PP3 não tem ajuste anual. Outros déficits antes de migrar, a patrocinadora não vai pagar, mas o migrante vai pagar. Renda vitalícia, a patrocinadora não garante, e o migrante não tem mais renda vitalícia. Renda vitalícia tem no PPSP. Era melhor botar só aí. Os participantes vão estar todo mundo dentro do flash. Não tem. O benefício calculado pelo mercado. É aquela nota que eu mostrei ali. Todo ano, para cada migrante, vai ser calculado o valor da sua renda. Se a aplicação rendeu menos, o valor vai diminuir. E, portanto, no ano seguinte, o valor que ele retirava mensalmente, que era X, vai ser Y menor que X. Por quê? O bolo diminuiu. Eu vou mostrar depois, eu fiz uma brincadeira aqui, para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. As ações contra o PED e o PPSP, a patrocinadora vai ficar livre, porque vocês vão ser obrigados a desistir quando migrarem, se migrarem. Você vai ter que pagar o advogado. As pensões não são vitalícias.
O pecúlio, no caso do pecúlio, agora tem um limite. Não vai ser mais aquele cálculo que tinha no PPSP, não. Mesmo no caso da proposta alternativa vingar, que teria uma redução no pecúlio, esse aqui, o valor máximo do pecúlio vai ser R$30 mil. Que é muito menos do que tinha antes. E o saque imediato de 15% é possível. Só que ao sacar esses 15%, você está reduzindo a sua... E uma migração para o PP3 vai implicar para o migrante. Ele só sai perdendo. Só tem vai perder em todos os tipos. Agora eu vou mostrar uma brincadeira que eu fiz aqui. Pode passar. Valor mensal da migração para o PP3. Eu peguei alguns dados da Pelos e algumas coisas eu fiz. Isso é estimativa, não tem nada de oficial, é um exercício de vamos dizer assim, futuralismo, para a gente ver como é que a coisa funciona, etc. Valor mensal da suplementação. Esse valor está lá na tabela da Pelos, R$15 mil. Então a pessoa recebe R$15 mil de suplementação. Expectativa de vida. Vamos pegar uma pessoa que tem 70 anos e que tem uma expectativa de vida de 20 anos. Vai chegar onde eu estou. Então, essa expectativa de vida representa 20 anos vezes 13 meses, ou seja, 260 meses. Então, o total da reserva individual, esse cálculo não é o mais correto, mas é uma estimativa. Seria 260 meses vezes R$15 mil, R$3.900.000. Por quê? A Petrobras teria que ter, no mínimo, R$3.900.000 para te pagar durante 20 anos, R$15 mil. Esse é o cálculo. Na verdade, tem muitas outras coisas que a gente teria que levar em conta nesse cálculo. Mas eu não estou levando para fazer um cálculo simplista, só para dar uma ideia do que pode acontecer. Então, o valor mensal da contribuição para o PED. O valor a pagar para o PED, isso está na tabela da Pelos, é de R$3.614 por mês. Então, isso seria pago em 18 anos, não é? Então, 18 anos vezes 13 meses, vezes 3.614, dá lá R$845.676. Isso seria o valor do PED para essa pessoa que estava ganhando R$15 mil por mês. A reserva individual, após o desconto do PED, só o PED, porque teria outro, seria R$3.900.000 menos R$845.000, dá R$3.054.000. Muito bem. Se a pessoa resolver retirar os 15% logo de saída, ela vai ter que retirar R$458 mil em números redondos, né? Daquele valor lá ficaria com R$2.596.175. E o valor da retirada mensal? São 20 anos. Então você tem cadê? Está lá em cima. Aí. O valor da retirada mensal, 2.596.175 dividido por 260 meses. A pessoa teria 9.985,30. Ganhava 15 mil. Passou a retirar 9.985. Se ela não retirar os 15%, o valor da retirada dela mensal seria 11.747. Lógico que tem outras implicações aí, tem outras considerações que a gente tem que fazer, mas isso é só para dar uma ideia da queda que vai dar no valor mensal se você migrar. Aí ainda teria outros descontos, que seriam o valor da MS grande risco, benefício farmácia, MS escolha dirigida, etc. Então, isso era para que vocês tivessem uma ideia da situação toda. Ok? Eu quero agradecer a todos, aqueles das representações e aqueles aqui presentes, pela paciência de me ouvir.
Agradecer a todos, um muito obrigado a vocês.